Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma aplicação em que eu vou fazer a leitura de um botão para o acionamento de um LED. O acionamento do LED e o hardware necessário para isso, ou seja, o circuito contendo os componentes necessários para isso, já foi abordado na aula anterior, né? Então eu já montei esse circuito para nós aqui, para ganhar um pouquinho de tempo, e agora nós vamos montar um hardware, um circuito eletrônico que vai permitir que eu faça a leitura de um botão para então, né, essa informação ser lida ou interpretada pelo microcontrolador para fazer o acionamento do LED. Nós sabemos que o microcontrolador ele precisa de um código programado dentro dele para que ele possa então executar uma tarefa específica. Ok? Nesse caso, né, esse programa inicial ele permite que eu faça o acionamento do pino 13 por um segundo e faça, né, ou desligue esse pino 13 por também um segundo. Lembrando que esse pino 13 ele foi configurado como saída. Esse basicamente é o programinha inicial que nós temos, que vai fazer com que o LED seja acendido e se mantenha apagado por um tempo de um segundo. Bom, para que a gente possa fazer a leitura de uma chave, a primeira coisa é a montagem do circuito. Vamos colocar aqui uma chavinha, um push button, tá? Ela tem esses 4 terminais, e esses 4 terminais, então, vão estar conectados esse a esse de baixo, e esse do lado direito ao do lado direito superior. Então, eles estão em curto, esses pares de terminais. Esse cara eu botei nesse ponto, e veja que eu já conectei esse terminal ao terra. Como que esse circuito aqui, ou como que nós vamos poder traduzir esse circuito para um diagrama eletrônico, antes de tudo? Bom, aquele botão ali, ele vai ter, assim, dois terminais comuns, já estão em curto, em que um nós vamos conectar ao terra. Então, esse aqui é o meu push button, tá? É esse carinha aqui. E nesse terminal de cima, nós vamos conectá-lo a um resistor. Esse resistor, dado que nós vamos conectar a um pino aqui de alimentação de 3,3 volts, e nós vamos associar a ele um valor de 10K, esse é um resistor, dada essa configuração, denominado resistor de pull-up, tá? Porque ele garante que a entrada do microcontrolador vai estar em nível lógico alto, ou seja, eu vou ter tensão presente na entrada do microcontrolador quando eu não estiver pressionando aquela chave, considerando ainda que essa chave ou esse botão é do tipo normalmente aberto, tá? Onde que eu conecto isso aqui, então, ao meu microcontrolador? Através desse ponto. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais em hardware, vocês vão ver que é necessário que se coloque aqui um resistor antes de conectar o pino ao microcontrolador, a entrada do microcontrolador. Isso para que, quando eu pressionar a chave, né, ou seja, quando eu vier e pressionar esse botão, né, a corrente que vai passar aqui pelo circuito seja limitada, ok? Mas isso fica por um assunto de outro momento. Para facilitar a nossa montagem, eu vou simplesmente conectar esse pino direto aliás, esse ponto do circuito, que eu vou chamar aqui de ponto A, a entrada do microcontrolador. Nós sabemos que nesse caso, para o Arduino especificamente, né, esses pinos que nós temos disponíveis, eles podem ser configurados como entradas ou saídas. E essa configuração é necessária ser feita lá no código.
Vamos definir um pino aqui que nós vamos utilizar. Por exemplo, vamos conectar ele ao pino 12. E aí você fala, poxa, eu preciso então alterar minha programação para fazer a leitura daquele pino 12? Sim. O microcontrolador sozinho, né, ele não faz nada, né, nem com a programação apenas. É necessário que ele esteja associado a um hardware também específico, ou seja, um circuito eletrônico externo a ele para desempenhar aquela funcionalidade. Além disso, eu preciso então colocar o meu código, que a gente pode denominar ele como firmware, de tal forma a trabalhar em conjunto com esse hardware externo. Se eu quero então utilizar o pino 12, conforme eu falei para vocês, o pino digital 12, eu tenho que configurar esse pino como uma entrada para que depois eu possa então efetuar uma função de leitura daquele pino para o posterior acionamento dos LEDs. Como que eu faço essa leitura? Bom, nessa documentação de referência, né, nós sabemos que para entradas e saídas digitais eu tenho essas três funções básicas. O pin mode corresponde justamente à instrução que configura aquele pino como entrada ou saída, tá? Bom, eu posso então colocar o valor input ou modo input para configurar aquele pino como uma entrada. A sintaxe da instrução é pin mode, e aí eu passo como parâmetros para essa função o número do pino e o modo, tá? Esse modo, portanto, define se ele vai trabalhar como um pino de entrada ou saída, tá? Outra coisa é, se eu não quiser colocar esse resistor de PUAP externo ao meu controlador, eu posso ativar esse resistor internamente no meu controlador, ou seja, como se eu habilitasse um resistor aqui interno a ele. De qualquer forma, sendo interno ou externamente, esse resistor é necessário, tá? Para que ele possa funcionar, essa leitura dessa chave. E aí, depois de configurado o pino como entrada ou saída, nesse caso está como saída, eu posso, então, utilizar das funções de leitura ou escrita para determinada função que eu queira executar. Bom, vamos voltar aqui no nosso projeto. Eu coloquei esse resistor externo justamente para evidenciar a necessidade da utilização dele. Como que nós, antes disso, né? Como que nós configuramos aqui o pino como entrada, portanto? Então vamos escrever pin mode, eu quero o pino 12, eu quero ele como uma entrada, tá? Sem o resistor de POAP interno. Então já configurei o pino 12 como entrada. Bom, agora eu preciso criar um hardware, na verdade, esse hardware aqui, para que eu possa fazer a leitura. Então vamos colocar o resistor, que é a única coisa que falta. Esse resistor, eu vou colocar ele aqui, tá? Quando eu coloco esse resistor, ele me mostra a possibilidade de alterar a resistência. Nós sabemos lá da leitura dos resistores que o marrom é igual a 1, o preto é igual a 0 e o vermelho, nesse caso, como sendo um resistor de 4 cores, esse vermelho é um multiplicador. E ele, nesse caso, é um multiplicador por 100, dois zeros. Então, é um resistor de 1K. Se eu quero uma resistência de 10K, então esse multiplicador tem que ser um 3. E é justamente o abóbora, o laranja, que aparece ali para nós. Tá? Eu vou girar ele aqui e colocar ele aqui. Ó. Bom, por que eu já coloquei ele nessa posição? Porque eu estou conectando esse terminal 1 justamente nesse ponto A. Esse ponto A vai ser esse carinha aqui, ó. Esse ponto aqui que eu vou ligar ao meu controlador. Vamos até fazer já isso. Vou pegar esse ponto, vou ligar, vou puxar um pouquinho mais para cima, vou ligar aqui ao pino 12 do microcontrolador. Eu vou mudar a cor dele para não confundir com o terra. Beleza, ele está ali conectado. Tá, vamos dar um zoom aqui. Veja que esse resistor, então, tem esse terminal conectado ao pino do microcontrolador, tá? Esse ponto aqui.
E esse ponto, né, o terminal 1 do resistor também está conectado à chave. Ótimo. Falta o quê? Falta fazer essa conexão aos 3V3, né, à tensão de alimentação. Eu já puxei esse 3V3 para essa linha, então todos esses pontos estão com 3,3 volts. E agora eu conecto, então, esse ponto aqui nessa linha, que por sua vez está conectada com aquela lá de baixo, através desse fio que eu coloquei. Vou colocar aqui de vermelho. Beleza. Então, tenho o meu circuito montado. Tá? Ótimo. Falta o que para mim agora? Alterar o código para que, quando eu pressione a chave, eu veja, então, um LED sendo acionado. O que a gente pode fazer? Vamos apagar isso aqui, ó. Essas duas funções. Aqui eu já tenho, ó. Aqui vai acender o LED e aqui vai apagar o LED. Como que eu faço para acionar o LED, portanto, quando eu pressionar a chave? Olha, quando eu pressiono esse botão, eu vou fechar um contato aqui, ó. É como se eu tivesse, vou mudar a cor, vou colocar aqui de verde, como se eu estivesse ligando esse ponto nesse outro, através justamente desse botão, quando eu pressiono. Nesse caso, eu vou jogar na entrada do meu controlador um nível lógico baixo, que a gente chama, né, o que está associado aqui ao 0 volts, né, a gente chama de nível lógico baixo, ou falso, ausência de tensão. Isso porque nós simplesmente ligamos esse ponto no terra, tá? Através de pressionar aquele botão. Ok. Então eu tenho que criar um teste aqui no meu loop principal que vai fazer justamente a leitura daquela entrada, né, do pino 12, e se essa leitura me retornar um valor zero, ou seja, se a entrada estiver com um nível lógico baixo, então eu vou acionar o LED. Como que eu faço isso? Mais uma vez aqui na documentação, nós vamos procurar por essa instrução aqui, ó, Digital Read, que é a leitura do pino digital. Então, olha só, ela lê um valor do pino digital específico, que pode ser high ou low. High é alto, nível lógico alto, e low é baixo, nível lógico baixo. Então, quando eu pressiono esse botão, eu vou ter nível lógico baixo, tá? Vamos ver alguns códigos de exemplo aqui, ó. Olha só que interessante. Aqui eu já tenho, inclusive, uma forma de fazer a leitura do pino de entrada. Ele é a função, né, que lê a entrada retorna um valor sendo zero ou alto, né, ou baixo ou alto, low ou high, para a variável val, e essa variável val é utilizada para a escrita do pino, ou seja, se a função read retornar baixo, logo na sequência eu escrevo baixo no LED. Agora, se essa função me retorna alto, então eu escrevo alto no LED. Legal. A gente pode fazer assim, tem outras formas de fazer também. Vamos aproveitar esse código? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar essa função, essa linha, onde eu crio uma função, vamos lá, voltar aqui. Desculpa, eu crio uma variável, tá? Criei uma variável que guarda o valor lido daquela entrada. Então vamos até pegar aqui mais uma vez, esses códigos, e vamos colar aqui, ó, tá? Aí você vai ver, na hora que você inicia a simulação, só para criar uma situação aqui, vai dar erro. Por quê? Primeira coisa, eu não tenho definido esse INPIN, então não dá para simplesmente copiar tudo ali, tá? É o que está no código, a não ser que você copie tudo, desculpa aqui, a não ser que você copie tudo, ou seja, a não ser que você defina esses caras aqui no seu programa. Do contrário, não vai funcionar. Então, olha só, esse INPIN para nós é o pino 12, tá? E o LED PIN é o LED 13, ok? Então, se eu fosse fazer o código assim,
Dessa forma, ele não teria problema. Só que você vai ver, ó, eu vou pressionar e não vai fazer nada. Porque o código, ele não está compatível com essa função que eu quero, tá? Beleza. Como que eu faço agora, ó? Posso apagar essas duas linhas. Deixa eu parar a simulação, né? Eu adequo, então, o meu código ao meu hardware, né? No caso, eu apaguei aquelas duas instruções que, caso elas existissem, eu estaria sempre apagando aqui a minha saída. Então, eu vou apagar ela. Beleza. Se eu inicio, nós vamos ver que ainda não vai funcionar. Legal. Por quê? Veja que o LED já está aceso, já está acionado logo de cara. E quando eu pressiono, na verdade ele está apagando. Não é isso que eu queria. Por quê? Olha só. Quando eu faço a leitura desse pino, se ele me retorna high, quer dizer que o botão não está sendo pressionado. E se ele me retorna low, quer dizer que ele está sendo pressionado. Tá? Então, essa função, da forma como está, ela vai trazer uma funcionalidade invertida. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Nós podemos procurar aqui por uma instrução que faça a inversão daqueles valores, ou muito mais fácil, nós podemos fazer o seguinte, olha só. Deixa eu parar aqui a simulação. If, vou pegar aqui, ó. Ou seja, estou fazendo um teste. Se o valor lido é igual a zero, tem outra forma de fazer também, tá? Mas vamos fazer assim. Se o digital read do pino 12 for igual a zero, o que eu vou fazer? Aciono o LED. Com o quê? Com o valor alto, high. Do contrário, eu aciono o meu LED com o valor low. Tá? Vamos apagar isso aqui. Por isso que é interessante, né, a gente conseguir criar esse raciocínio sem ter necessidade de ficar copiando tudo que está escrito aqui, né? Dessa forma, eu posso, inclusive, apagar essa minha variável, ela não é mais necessária, e pronto, fica independente de qualquer variável ali existente. Veja que o LED está apagado e o botão não está pressionado. Quando eu pressiono, portanto, o LED é acionado. Tá? Portanto, quando o valor lido for igual a zero, o LED então é acionado com alto. Do contrário, que é o else, ele é acionado com nível lógico baixo. Outra forma de fazer esse teste é através disso aqui, ó. Se nós voltarmos aqui nas instruções, veja que eu tenho algumas funções lógicas. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, não lógico. Não lógico. Ou seja, se for contrário de verdadeiro. Por exemplo, ó, o não lógico resulta em verdadeiro se o operando é falso, e vice-versa. Portanto, quando essa função é utilizada, ela me retorna falso, ou seja, zero, quando o botão é pressionado, para aquele hardware que eu montei. Do contrário, ela me retorna verdadeiro, ou seja, quando eu não pressiono, ela me retorna verdadeiro. Como que eu uso essa função? Simplesmente coloco essa exclamação aqui na frente. Portanto, se eu faço isso aqui, ó, se a leitura me retornar falso, tá? Aí, então, eu aciono o meu LED. Porque essa instrução, ou na verdade esse teste, vai ser de toda forma verdadeiro. É como se eu estivesse fazendo o seguinte. Digital read está retornando zero, só que o zero invertido, né, me dá 1, ou seja, me dá verdadeiro. E eu estou justamente testando se essa leitura, né, se essa instrução como um todo é verdadeira. Isso aqui talvez fique mais confuso para vocês nesse momento, mas é uma forma de se fazer também, mais prática. Funciona da mesma forma. Bom, espero que tenha ajudado, pessoal. Nós conversamos mais.